fazer-se humano, e com isso deu a possibilidade de salvação a todos. Rezemos ao Senhor. Senhor, atendei a a nossa prece. Antes de dar continuidade, então, à palavra da igreja, o André vai colocar mais uma música para a gente, em prol da vida. Tudo bem aí, André? Diante de ti ponho a vida e ponho a morte, mas tens que saber escolher. Se escolhes matar, também morrerás. Se deixas viver, também viverás. Então vive e deixa viver. Diante de ti ponho a vida e ponho a morte, mas tens que saber escolher. Se escolhes matar, também morrerás. Se deixas viver, também viverás. Então vive e deixa viver. Não mais estes rios poluídos, não mais este lixo nuclear, não mais o veneno que se joga no campo, nos rios e no ar. Não mais estas mortes sem sentido, não poluirás e não matarás. A terra é pequena e limitada, se a terra morrer, também morrerás. Também morrerás. Diante de ti ponho a vida e ponho a morte, mas tens que saber escolher. Se escolhes matar, também morrerás. Se deixas viver, também viverás. Então vive e deixa viver. Não mais a tortura, nem a guerra, não mais violência, nem rancor, não mais o veneno que se joga na mente do povo sofredor. Não mais este medo sem sentido, não destruirás nem oprimirás. A vida é pequena, entrelaçada, se o homem morrer, também morrerá. Também morrerá. Diante de ti ponho a vida e ponho a morte, mas tens que saber escolher. Se escolhes matar, também morrerás. Se deixas viver, também viverás. Então vive e deixa viver. Conceição?
Você. Nossa, gente, hoje eu não estou com nada, desculpa. A palavra da igreja, as narrações da criação no livro do Gênesis contêm na sua linguagem simbólica e narrativa ensinamentos profundos sobre a existência humana e a sua realidade histórica. Estas narrações sugerem que a existência humana se baseia sobre 3 relações fundamentais intimamente ligadas às relações com Deus, com o próximo e com a terra. Segundo a Bíblia, estas 3 relações vitais rompem-se não só exteriormente, mas também dentro de nós. Esta ruptura é o pecado. A harmonia entre o Criador, a humanidade e toda a criação foi destruída por termos pretendido ocupar o lugar de Deus, recusando reconhecer-nos como criaturas limitadas. Esse fato distorceu também a natureza do mandato de dominar a terra, conforme Gênesis 1:28, e de a cultivar e guardar, conforme Gênesis 2:15. Como resultado, a relação originariamente harmoniosa entre o ser humano e a natureza transformou-se num conflito, conforme Gênesis 3:17-19. Por isso, é significativo que a harmonia vivida por São Francisco de Assis, com todas as criaturas, tenha sido interpretada como uma sanação daquela ruptura. Dizia São Boaventura que, através da reconciliação universal com todas as criaturas, Francisco voltara de alguma forma ao estado de inocência original. Longe deste modelo, o pecado manifesta-se hoje com toda a sua força de destruição, nas guerras, nas várias formas de violência e abuso, no abandono dos mais frágeis, nos ataques contra a natureza. Laudato Si, parágrafo 66. O homem não deve, portanto, esquecer que a sua capacidade de transformar e, de certo modo, criar o mundo com o próprio trabalho se desenrola sempre sobre a base da doação originária das coisas por parte de Deus. Ele não deve dispor arbitrariamente da terra, submetendo-a sem reservas à sua vontade, como se ela não possuísse uma forma própria e um destino anterior que Deus lhe deu. O homem pode sim desenvolver, mas não deve trair. Quando se comporta deste modo, em vez de realizar o seu papel de colaborador de Deus na obra da criação, o homem substitui-se a Deus. E, deste modo, acaba por provocar a revolta da natureza, mais tiranizada que governada por ele. Compêndio da Doutrina Social da Igreja, parágrafo 450. Miriam. Gente, vocês desculpem as nossas falhas técnicas, hein? Miriam. Desculpe, gente, eu desliguei o microfone para cantar, que eu não aguento não cantar essa música, pode dizer assim. E esqueci de ligar de novo. Então, agora nós vamos fazer a nossa oração final e depois, então, a gente pode partilhar um pouquinho, né, do que a gente ouviu. A Igreja invoca a ação do Espírito sobre a água para que aqueles que nela recebem o batismo sejam sepultados com Cristo na morte e com eles ressuscitem para a vida imortal. Em sua audiência geral, em 2 de maio de 2018, detendo-se sobre o batismo, o Papa disse que a água é uma matriz de vida e de bem-estar. Sua falta, porém, causa a extinção de toda a fecundidade, como acontece no deserto. A água, porém, também pode ser a causa de morte, quando submerge em suas ondas ou em grande quantidade atinge todas as coisas.
Finalmente, a água tem a capacidade de lavar, limpar e purificar. A água do dilúvio, lembrou o Papa, marcou o fim do pecado e o início de uma nova vida, conforme Gênesis 7, 6-8 e 22. Através da água do Mar Vermelho, os filhos de Abraão foram libertados da escravidão no Egito, conforme Êxodo 14, 15-31. Em relação a Jesus, recordamos seu batismo no Jordão, o sangue e a água derramados de seu lado e o mandato aos discípulos de batizar todos os povos em nome da Trindade, conforme Mateus 28, 19. Fortalecidos por esta memória, pede-se a Deus que infunda na água da fonte a graça de Cristo que morreu e ressuscitou. E assim, esta água é transformada em água que traz dentro de si o poder do Espírito Santo. Então, tem uma pequena oração aqui que nós podemos fazer juntos, né? Senhor, nosso Deus e Pai, a vós manifestamos a nossa filial gratidão. Queremos colaboradores vossos na transformação do mundo. Abençoai nossas famílias, fortalecei-nos em vosso Espírito, e convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Agora a gente podia conversar um pouquinho, né, a respeito dessas leituras, dessas músicas, né, que enriqueceram os textos que a novena no seu segundo dia nos trouxe. Alguém quer falar alguma coisa, começar? Bem, então eu vou falar. Peraí, alguém já levantou a mão? Inicialmente, agradecer ao pessoal da Diocese de Santos e que está conduzindo esse segundo dia, que tem como pano de fundo que nós somos a imagem e semelhança de Deus. E quando a gente reflete o que é essa imagem e semelhança de Deus, pode nos abrir um leque de respostas. Mas eu acho que a coisa mais simples que pode justificar isso é que quando a gente pensa no amor que nós temos, sobretudo dentro da nossa família, principalmente de uma mãe pelo filho, e o filho pela mãe também, né? Eu acredito que se a gente imaginar que a proporção do amor de Deus é algo parecido com o que nós temos nesse nosso núcleo familiar, sobretudo uma mãe com um filho, não se dá talvez para mensurar todo o amor de Deus. E quando Deus manda o seu próprio filho, que este menino Deus, paramos para recebê-lo e dizer o seguinte: o amor de Deus por todos nós fez com que ele cedesse o seu único filho, a sua grande fonte de amor, para uma humanidade inteira. E hoje nos cabe talvez essa missão, pelo menos da gente dentro das nossas pastorais, de cuidar desta casa comum, deste grande ambiente, não somente para que salvemos a natureza, mas é porque dentro dessa casa comum, que é a imagem e semelhança de Deus, é dentro dessa grande casa comum que vai existir a vida. E somente preservando a casa comum vai preservar a vida, iremos preservar a possibilidade da continuação do amor. Eu acho que sempre a grande reflexão quando as pessoas me perguntam: você é um ambientalista? Eu digo: não, eu sou o cuidador da casa comum. Mas por que cuidador da casa comum? É porque só dentro deste planeta que existe a vida humana. É só dentro deste nosso planeta, dentro dessa nossa casa comum, que pode existir a permanência do amor. Eu acho que ao menos por enquanto. Ao menos por enquanto, não é verdade, Diego? E eu acredito que é justamente isso. Porque nós somos os cuidadores da casa comum, porque cuidando da casa comum, iremos permitir que as gerações a presente e as gerações futuras tenham a possibilidade de vivenciar esse grande amor
pelo menos para dentro da nossa tradição, dentro da nossa realidade, esse amor cristão, esse amor fraterno, esse amor de intensidade. E acho que isso é a minha rápida fala. Obrigada, Diego. Mais alguém? O Diego mandou tão bem que deixou a gente mudo já. Aqui os mudos falarão. Os mudos falarão. Pessoalmente, eu estou muito preocupado com o povo Yanomami, os índios, né? Eu tenho 73 anos. Eu me lembro de ter lido no jornal o primeiro contato com os índios Yanomami, né? Quantos? 55 anos atrás, né? Algo assim. E de agora que na terra deles 20 mil garimpeiros destruindo as florestas, das águas e ameaçando o povo Yanomami, as crianças, né, ao povo lá bebendo água poluída por mercúrio e passando necessidade, fome, doenças. E agora que uma equipe médica queria ir lá e também fazer, olha, do Fiocruz, eu ultimamente confesso que eu nem estou acompanhando, fiquei sem jornal impressa, então estou um pouco afastada do noticiário, mas essas coisas me chegaram, mas que não, a FUNAI não está permitindo a entrada dessa equipe de médicos da Fiocruz, alegando o perigo, né, com a pandemia, né? Então, confesso que eu estou muito triste, muito preocupada com esse povo indígena, e eu não tenho ouvido ainda reações fortes por pessoas influentes, né? Não sei se a gente precisa esperar de o povo, assim, no mundo, essa notícia chegar no mundo inteiro para ter uma reação, assim, de fora do país, para salvar esse povo Yanomami. Na TV Cultura de ontem, o Pondé falou que realmente tudo indica, são práticas assim, que querem exterminar esse povo, né? Não permitindo, proibindo uma equipe médica de entrar lá, né? Então, estou muito tão ameaçados, né? Vi vídeos assim de como que chama? Usando tiros, né? Para assustar e assim de pôr medo nesse povo, né? Para que se afastem, somem. Assim é uma preocupação. Queria pedir mesmo para todos nós rezarmos por esse povo, que Deus possa se compadecer e que venha uma solução, porque é triste demais o que está acontecendo, né? Eu queria só manifestar isso, fico muito triste. Belíssima fala, belíssimo ponto de reflexão, Tini. Acho que depois a gente vai falar um pouco mais para frente, pelo menos a minha ideia, depois lá quando chegar o tempo, na comunidade diocese de Campinas, para a gente colocar um pouco dessa questão indígena também. Eu já estive com os povos Yanomamis, lá na cabeça do cachorro, na diocese de São Gabriel da Cachoeira, e, de fato, a realidade dos povos indígenas como um todo é assustadora, sobretudo povos indígenas isolados.
a minha formação, sou cientista social, e quando a gente pensa nesses povos indígenas, a importância que nós temos de tê-los como, por exemplo, dentro do nosso território, é ímpar no mundo. Eu prometo que eu desculpa que eu não levantei a mão aqui, o André que ia falar, mas se existe, pelo menos no âmbito da antropologia, se tudo der errado no mundo, sabe, a gente acabou o mundo, e a gente tiver que redescobrir a essência das coisas, como se construiu a fala, como se construiu o pensar, como se construiu a sociabilidade, talvez a única resposta que nós poderíamos ter é compreendendo como que foi a essência da humanidade. E só na Amazônia, e provavelmente só no Brasil, que ainda existe, se a gente pensar no mundo inteiro, só existe nessas regiões povos isolados, ou seja, que nunca tiveram contato com outros. Se a gente for pensar no mundo inteiro, todos os povos estão descobertos. Você pega uma pequena ilha lá do Pacífico chamada Ticópia, que já foi todo mundo descoberto, todo mundo sabe que existe um mundo fora daquilo, já existe comunicação. Mas somente na Amazônia, e provavelmente na Amazônia brasileira, existem povos que não tiveram até hoje nenhum contato com o que nós chamamos talvez de civilização. E se der algum grande falha no mundo e a gente precisar redescobrir como que foi a essência da criação, essas respostas vêm através desses povos. E, infelizmente, nós estamos aniquilando esses povos. Desculpa a minha fala novamente, eu não vou falar mais, agora eu vou deixar o André falar. E não vou falar mais agora. André. Oi, obrigado. Realmente muito importante, né, essas preocupações que a gente tem, e como foi falado ali, cuidar da criação implica cuidar dos seres vivos, inclusive dos seres humanos, né? Nós devemos ter cuidado, né? Nossa corresponsabilidade, né? Deus nos deu, né, esse poder, né, de ser quase, como ele fala, né, quase só abaixo de um Deus mesmo, né? Pouco abaixo de um Deus. Mesmo, né? Criaturas com conhecimento, Ele deu nos discernimento, para que a gente possa saber cuidar das coisas, né? Eu gostei muito de uma citação, entre as várias citações ali, né, do magistério da igreja, tem uma que eu gostei bastante, que é a que fala assim: o sol e a lua, o cedro e a florzinha, a água e o pardal, o espetáculo das suas incontáveis diversidades e desigualdades significa que nenhuma criatura se basta a si mesma. Elas só existem na dependência uma das outras para se completarem mutuamente no serviço umas das outras. A criação, ela se completa, né? Nessa teia, né? Que Deus criou da vida. E eu acho que é muito legal ver como a igreja, como nós, como igreja, enxergamos isso, né? Essa beleza da criação de Deus. Eu achei muito bonito, fiquei muito emocionado. Eu queria que alguém comentasse também se vocês acharam das músicas. Eu achei que ficaram bem também, se vocês gostaram mais. Ficaram legal. Então, eu acho que elas também serviram para mostrar a gente o quanto essa interdependência foi desejada, né, por Deus. E como é bom a gente ver, né, o número das pessoas que acreditam nisso aumentar, né? Porque é como a Tini falou, é uma questão que angustia muito a gente, né? E às vezes a gente se sente sozinho. Verdade. A gente sente que é pesado demais, né, para a gente. Eu vejo, meus irmãos, que assim, essa novena, ela é
é mais que especial, né? Eu vejo que, assim, Deus, ele é tão maravilhoso que ele faz tudo muito perfeito. Eu gostei muito das músicas e me fez voltar quando eu morei na divisa do Pará, com o Amapá, na Amazônia. E eu vivi aquele povo, eu vivi aquela natureza. E como é forte. E nessa época de 2004, era essa a campanha da fraternidade. E é espetacular como aquele povo cuida mesmo da terra, da água, com tanto amor. Como o Diego falou, eles sabem cuidar. Eles têm muito conhecimento. Os índios, todo aquele povo que está ali, é muito amor no coração. Então eu vejo que a perfeição de Deus, sabe, em cada ser ali. Vi e vivenciei isso. Naquelas crianças, aquela alegria, sabe, contagiante, assim, aquela natureza viva presente, né? Então eu vejo assim que nós que estamos do lado de cá, podemos muito bem viver no lado de lá. Então, o Brasil, ele é imenso, né? Então, eu acho que é por isso que tem a música que fala, o Brasil não conhece o Brasil. Mas eu vejo que agora, com toda essa campanha, eu acho que nós estamos mais acordados, né? Nossos olhos estão voltados para a Amazônia, para o quintal da nossa casa, para a nossa comunidade, para o nosso bem comum, porque nós precisamos amar, cuidar, porque quem ama, cuida. E quem cuida, ama cada vez mais. Então, eu vejo assim que esse tema ele é muito propício para a gente parar hoje à noite, assim, nesse segundo dia, e pensar assim, onde que eu posso estar ajudando mais? Como a Tini falou, esses índios, eu estou longe? Não, mas eu tenho uma voz a falar, né? Temos a igreja que está aí também muito preocupada. E nós somos essa igreja doméstica. Então, eu vejo, meus irmãos, que é Deus nos mostrando, sabe? E pedindo assim, eu preciso da sua voz. Então, eu acho que essa noite é uma noite de uma reflexão de amor e misericórdia, não só para com todos os índios, toda a terra em comum, porque eles são vivos, né? São seres que vivem ali cuidando com tanto amor e carinho. Então, nós que estamos do lado de cá, podemos muito bem, cada minuto, hoje é tão rápido tudo, né? Não precisamos, como a Tini bem falou, esperar que o mundo lá fora venha até nós, porque a natureza, ela sangra, né? Ela pede esse amor. Pode falar, Bel. Oi, pessoal, eu estava aqui pensando se falava ou se não falava, se falava ou se não falava. A Tini toca numa questão tão importante e, por um lado, resulta num sentimento de impotência diante de um governo, de um desgoverno que nós temos, né? Que vamos lembrar que o Ministério do Meio Ambiente não deveria nem existir, né? Ele estaria no rol dos ministérios extintos, se fosse apenas por vontade desse presidente, não merece nem que eu fale o nome dele. Mas então o ministério ficou, mas ele não só ficou extremamente isolado, como através, assim, desvinculado de suas funções, né? Sem contar que não tem recursos. Então, eu estou pensando aqui, as pastorais, elas cumprem várias, podem cumprir, desculpem a minha fala, se eu estiver falando muita besteira, depois vocês me corrigem, mas com relação às pastorais cumprirem com suas funções, e de nós para baixo, no sentido de capilarização, né, de possibilidade de conscientização, de trabalho coletivo, né, para baixo, nas massas, agora, e também para cima, exercendo, né, eu acho que isso que a Tini também deve estar
querendo, com a sua fala, fazer uma provocação, assim, qual é o papel da igreja nesse momento? Porque nós temos o Francisco, né, que está revolucionando a Igreja Católica no mundo, né, com suas, né, com as suas cartas máximas, né, com as suas colocações, com a sua sabedoria, mas cumpre, né, cumpre as igrejas nos seus países, em cada país, fazer as suas, né, tomar as suas iniciativas, estar no fronte dessas batalhas, né, porque são verdadeiras batalhas no meio ambiente. Nós estamos com indicadores péssimos, não sou eu que estou dizendo, é só olhar para os indicadores oficiais, né? Não só com relação ao desmatamento, mas a perda de território dos nossos índios, né? Com justificativa, né? Veja que a argumentação para novas leis é no sentido de diminuir o território para poder proteger melhor. Veja aqui se eu sou ingênua. Então, eu acho que assim, deixo esse apelo a pensarmos como pastorais ligadas à ecologia, né? O que podemos fazer nesse sentido de solicitar posicionamentos oficiais, né, da igreja, do ponto de vista institucional, para que essas coisas comecem a tomar corpo, né? Tomar corpo no sentido de autoridades estarem acima, fazendo os seus movimentos e fazendo os seus contrapontos. Acho que era isso. Obrigada. Obrigado, Bel. Realmente, o papel da igreja nesse momento, ele deve ser de orientar os fiéis, né, como sempre tem feito, né, CNBB, para exercer sua cidadania, né, no cotidiano. Não só esperar quando chegar as eleições para votar, mas exercer sua cidadania no cotidiano. Nas suas escolhas de compra, nas suas atitudes, fazendo abaixo-assinados, fazendo pressão. A gente deve cobrar, assim, né, das nossas autoridades, dos nossos empresários, atitudes mais corretas, em consonância com esse cuidado com a criação que a gente deve ter. E, com relação à questão do garimpo, né, isso encaixou muito bem com a música, né, do Padre Zezinho, em prol da vida, que fala, né, não mais esses rios poluídos, não mais o veneno que se joga nos rios, no mar. Então, cuidar melhor, né, impedir, né, que esse garimpo aconteça por diversos meios, seja por pressão. A gente pode ler uma notícia no site, clicar no link para ler, clicar no vídeo para ver sobre isso. A gente já está impulsionando isso, né, compartilhando esses links, essa informação. A gente já está divulgando, dando força para que isso crie uma mobilização social. E com isso a gente consegue as coisas. Qualquer pequena coisa já ajuda, né? Se tiver um abaixo-assinado para assinar também, assine. Então, tudo que é importante cuidar, a gente deve fazer, se estiver ao nosso alcance, né? A gente não está lá no Maranhão, na Amazônia, né? Pelo menos a gente pode fazer alguma coisa aqui na nossa casa, divulgando para quem a gente conhece, exercendo a nossa cidadania. Obrigado, Bel. Tem mais para fazer um comentário? Eu acho que pelo horário, acho que é bom a gente ir encaminhando para os pontos finais. Então, a gente já fez a oração final, né? E agora colocar a música final, que vai ser a música Água Viva, que também é do Padre Zezinho. E se tivermos, estaremos sempre reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Depois da música, eu dou os avisos finais. Tá bom, gente. Posso fazer só uma complementaçãozinha? A gente... Opa. Pode ir lá, Miriam. Rapidinho.
Então, só para a gente pensar, né, que essa situação é extrema, sem dúvida, né, do povo Yanomami, mas para a gente estar um pouquinho atento também aos povos indígenas que são mais próximos da gente, né, que a gente vê praticamente em situação de mendicância também, né? E o que a gente pode fazer a respeito, né? Mesmo no sentido de estar alertando quem a gente pode, como o André falou, alertando quem a gente pode alertar, conversando a respeito, assinando abaixo-assinados, e levando essa questão a ser discutida mais amplamente possível, né? É isso, então. Então, vamos partir para o canto final? Põe a música, André. Só mais uma coisinha. Eu queria pedir desculpas também, porque no início eu tinha colocado meu fone de ouvido aqui e eu esqueci que ele estava com fone de ouvido. Aí eu achei que eu estava sem som. Aí eu corri no outro computador, aí que eu vi que estava... Então, desculpem as nossas falhas. Tranquilo. Foram muitas, né, pessoal? Desculpem, viu? Eu te peço desta água que tu tens, é água viva, meu Senhor. Tenho sede, tenho fome de amor, e acredito nesta fonte de onde vens. Vens de Deus, estás em Deus, também és Deus, e Deus contigo faz um só. Eu, porém, que vim da terra e volto ao pó, quero viver eternamente ao lado teu. És água viva, és vida nova, e todo dia me batizas outra vez. Me fazes renascer, me fazes reviver. Eu quero água desta fonte de onde vens. És água viva, és vida nova, e todo dia me batizas outra vez. Me fazes renascer, me fazes reviver. Eu quero água desta fonte de onde vens. Eu te peço desta água que tu tens, é água viva, meu Senhor. Tenho sede, tenho fome de amor, e acredito nesta fonte de onde vens. Vens de Deus, estás em Deus, também és Deus, e Deus contigo faz um só. Eu, porém, que vim da terra e volto ao pó, quero viver eternamente ao lado teu. És água viva, és vida nova, e todo dia me batizas outra vez. Me fazes renascer, me fazes reviver. Eu quero água desta fonte de onde vens. Eu quero água desta fonte de onde vens. Eu quero água desta fonte de onde vens. Ok, muito bom. Vamos lá, pessoal. Eu vou dar os avisos finais, mas é bem rapidinho. Só lembrar que na próxima terça-feira a gente tem a nossa novena, 7h30, com quem vai conduzir a Arquidiocese de São Paulo. Muito obrigado agora à Diocese de Santos por ter conduzido esse segundo dia da novena, e a gente percebe que a novena vem fazendo justamente esse caminho de reflexão. Eu acho que a Tinha apresentou um ponto que nos foi muito caro, que é literalmente uma chaga. E essa chaga faz com que a gente seja inspirado, sobretudo, para refletir ainda mais sobre essa situação. Nós que estamos nos preparando para a chegada, o que eu já repeti várias vezes, o Príncipe da Paz, a gente percebe que ele vem para anunciar a Boa Nova, os evangelhos, que é a Boa Nova. E por que
o Evangelho continua estando presente mais de 2000 anos após a sua vivência. O Evangelho continua presente porque essa boa nova continua sendo boa e continua sendo novo. Enquanto o Evangelho continuar sendo novo e continuar sendo bom, este é o nosso lugar. E depois do batismo, hoje estamos refletindo muito sobre a água. É a partir do batismo que somos conduzidos à condição de sacerdote, profeta e rei. E nessa condição de sacerdote, profeta e rei, o anúncio e a denúncia de toda injustiça é o compromisso de todo cristão. Bem, com isso eu encerro aqui a nossa novena hoje. Temos agora a foto oficial e nos vemos na terça-feira às 19h30. Boa noite a todos. Obrigada. Ligar a câmera aí. Boa noite, pessoal. Obrigada pela companhia boa. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite. Muito bom. Boa noite. Obrigada. Obrigado. Desculpa, a gente cheguei atrasado também. Já tirou a foto, André? Tirei. Valeu. Tchau, pessoal. Até Beijo. terça, Até a pessoal. próxima. Obrigada. Prazer. Boa noite. Tchau. Boa noite. Bom final de semana para todos. Para todos. Igualmente. Olinda, tchau. Kika, tchau. Tchau, Diego. Beijo. Eu sou da turma do final, vou até o finalzinho. Eu não consigo desligar, Diego. Eu sou crua. Tchau. Tchau. Até mais. Tchau. Até mais. Tchau. Agora sou eu.